Bom dia, vamos mais uma aula aí de língua portuguesa, trabalhando com o livro Atos, do quinto ano, da Ana Tricone, Terezinha Bertin e Vera Marchese. Esse livro faz parte do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, de 2019 a 2022. Editora Ática. Vamos para a página 50. Vamos ver a página 50 primeiro, depois a gente dá continuidade à nossa atividade. Vou buscar lá. Bom, na página 50, vocês já tinham mandado vocês fazerem, mas só para a gente relembrar aqui. Na página 50 está aqui. A letra C. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nesta fala do comprador, a palavra pomba dá nome a uma espécie de ave. É uma expressão que sugere irritação, impaciência ou refere-se a uma cerimônia luxuosa. Então vocês vão marcar aí uma dessas alternativas. Na questão 6, da página 50, diz assim: o texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Pausa, interrupção. B. Dúvidas. Excitação. C. Manter a atenção do ouvinte. E D. Repetição. Dê agora cada fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Então, vocês têm aqui embaixo várias falas e vocês vão intercalar a letra, a fala do personagem. Quando falo o seguinte: estou me esforçando demais. Quando você está se esforçando demais, é dúvida, excitação, é pausa, interrupção, manter a atenção do ouvinte, repetição. Então vocês vão ver qual é a relação que se tem com cada fala feita pelos personagens. Na 7, conversem e depois registrem em uma folha avulsa, no caso, uma folha pode ser no próprio caderno, as respostas para as questões a seguir. Qual é a razão do título? Comunicação. Então, vocês podem fazer no próprio caderno a questão 7. Por que esse título? O que é que tem a ver esse título? Então, vocês vão falar, né? Geralmente, nas crônicas, tem a intenção de ser humorística e também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou situação. Isto ocorre nesta crônica, então você vai dizer se realmente existe um fato, qual dos fatos que acontece nessa crônica. Se ela tem humor ou se ela está fazendo uma crítica. Então vocês respondem essas duas questões no próprio caderno.
Prestem bem atenção que nós vamos trabalhar hoje, vai ser um processo avaliativo. Vocês vão ter que fazer a página 50 e 51, mas vai seguir este roteiro. Eu vou estar lendo passo a passo com vocês e vocês vão estar desenvolvendo um trabalho, e esse trabalho tem que ser postado no grupo. Além de fazer no caderno, responder no caderno, depois passar todas as informações através de áudio ou de vídeo para o grupo, que é uma avaliação escrita de vocês. Bom, leia o esquema a seguir, converse com os colegas sobre as características da crônica. Então, como vocês podem estar socializando sobre quais são as características da crônica com os colegas, e pode também estar conversando com os responsáveis, com os pais, com os amigos, com a família, né? Que não pode nem estar saindo na rua pelas condições que nós estamos vivendo nesse momento. Então, todo o trabalho será feito dentro da sua própria casa. Crônica. Narrativa em que se conta uma história geralmente baseada e inspirada em fatos do cotidiano. Então, a crônica, ela nada mais é de que uma forma de texto escrito representando uma situação ocorrida dentro de casa, na rua, na casa do vizinho, com o cachorro de vocês, com o gato. É uma forma de vocês expressar essa história de forma mais autêntica possível, mais real possível. E quando a gente está trabalhando a crônica, a gente transpõe para o texto uma forma clara de expressão do dia a dia, um fato da realidade. A gente trabalha a crônica, a realidade do dia a dia. Pode ser um texto de jornal que a gente queira transpor em crônica, pode ser uma conversa de um vizinho, pode ser uma conversa com a família. A gente transpõe e desenvolve a nossa crônica. Transpor é passar para o papel através de escrita. Qual é a intenção da crônica? A intenção da crônica é provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Então, isso é a intenção que a crônica tem. Ela traz para o leitor essa capacidade de emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Enfim, qual a linguagem e construção da crônica? A linguagem e construção da crônica, ela tem os elementos, que são os personagens, os acontecimentos, o tempo e o espaço. Então, quem são os personagens que vão fazer parte da sua crônica? Quais são esses acontecimentos? Quais foram os acontecimentos que vocês vão relatar nessa crônica? Qual é o tempo, o espaço? Então, quando a gente fala em tempo, não é questão de horas, 1 hora, 2 horas, mas a gente fala o tempo. Em que tempo acontece? Foi no verão, foi no período de inverno, foi no período da tarde. E o espaço? Onde é que está ocorrendo esse fato? Onde ocorreu esse fato? E assim tem várias formas da gente representar o tempo e o espaço e acontecimento dessa crônica. Momentos da narrativa, o enredo, situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Na verdade,
A gente tem, quando a gente começa a desenvolver uma escrita, uma narrativa, a gente chama isso narrativa ou enredo, é o contar da história. Qual é a situação inicial? Qual é o ponto de que você vai falar? Depois você pensa, eu vou falar de tal assunto. Quais são as complicações que tiveram durante essa conversa? Vocês vão relatando, vai pondo ponto a ponto no papel para depois vocês criar o texto. O clímax, qual é o clímax? Qual o grau máximo de atenção que vai ter nessa crônica? Em que ponto do meu texto eu vou chamar a atenção? Vai ser uma coisa assim, bum, né? Que dá o desfecho, uma coisa mais interessante para o autor e para o leitor principalmente. Qual o desfecho? Como vai terminar esse texto? Como vai terminar essa história? Então vocês podem, por exemplo, escrever essa crônica num dia de jogo de futebol com os colegas na rua. Vocês podem escrever essa crônica de uma festinha de aniversário, de uma situação de casa. Só que assim, é a escrita real do que está acontecendo. Para isso é importante que antes de vocês trabalharem a escrita, vocês têm que conversar. Vocês têm que gravar uma conversa sobre qualquer tipo de assunto e depois vocês vão trabalhar a questão da escrita em cima da gravação. Linguagem. É uma linguagem informal, espontânea, de uso cotidiano. Então pode ter erros de fala, pode ter de colocação pronominal, de linguagem. Então pode haver várias falhas que a gente não pode deixar acontecer quando a gente faz o nosso texto escrito. Que a escrita a gente usa uma linguagem coloquial. A fala, às vezes a gente usa linguagens diversificadas. A gente não faz uma colocação entre um verbo e um pronome, não usa às vezes o plural corretamente, o singular. Então são várias diferenças entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Leitor. Os leitores de crônicas são aqueles que se interessam em histórias inspiradas em fatos dia a dia, em fatos reais, gente. Quando eu estou falando em crônica, eu não estou falando simplesmente em eu escrever historinha em quadrinho, eu escrever um conto, era uma vez, Branca de Neve, os Sete Anões, enfim, né? Mas eu vou pegar um fato real, que é o fato real, um acontecimento, e vou escrever esse acontecimento. Só que eu tenho que escrever esse acontecimento de uma forma humorística. Eu tenho que despertar no autor, ou desculpa, no meu leitor, espírito crítico, humor, para que ele se interesse em ler a minha crônica. Vamos lá. Prática de oralidade. Conversa em jogo. A comunicação no dia a dia. Presta atenção, nós não vamos trabalhar em dupla. Então, já o primeiro descarte vai ser isso aqui. Não vou trabalhar em dupla. Isso aqui não vai existir. Então, vocês podem trabalhar com casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o responsável, tá? Mas não em dupla com os colegas de escola.
Presta atenção, para melhor perceber como acontece o diálogo no dia a dia, vocês vão fazer a gravação de uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, o primeiro passo vai ser esse. Então, você vai ver uma pessoa aí, vocês vão fazer uma gravação de áudio de qualquer tipo de conversa que vocês queiram. Essa conversa ela tem que ser colocada no grupo junto com a crônica escrita depois que vocês realizarem. Proponha uma dupla, no caso, vocês vão trabalhar sozinho, ou a um conjunto de pessoas que conversem sobre um assunto cotidiano. Aumento de preço de um produto, fila do banco, falta de emprego, qualidade de alguns programas de TV e etc. Então vocês têm diversos campos, diversos assuntos que vocês podem trabalhar, além desse que está apresentando aqui no livro. Essa gravação tem que ser pedida permissão, se as pessoas aceitarem, né, fazer essa gravação. Mas em casa vocês podem conseguir gravar, ou através de vídeo ou através de áudio. Resista a conversa com o gravador ou celular. Ouçam a gravação e observe as marcas que são próprias da fala. Excitações, repetições, omissão de palavras, etc. Observe que quando vocês gravarem, vocês ouvirem, vocês vão ver que vocês estão repetindo várias palavras, há omissão de outras, há repetições, há momentos de excitações, momentos que você fica mais afoito na fala, você se posiciona com a voz mais forte ou com a voz mais lenta, você usa um padrão de voz alterado ou então um padrão de voz sereno. Então essas são formas da gente observar. Então vocês vão gravar a conversa que vocês vão ter e depois vocês vão ouvir essa conversa. Anotem palavras, expressões e outros elementos observados que estão presentes na fala. Anotem palavras, expressões e outros elementos observados no que estão presentes na fala, mas que não aparece com frequência na escrita. Então, o que eu quis dizer para vocês, muitas coisas que vocês falam, que nós falamos, às vezes na hora que a gente vai escrever no papel, para colocar no papel, a gente não pode estar usando, que é repetições de palavras, a falta de conexão entre um sujeito, um verbo, um pronome. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a como a gente escreve e como a gente fala. Porque a nossa língua portuguesa ela é muito complicada. Então a gente tem que prestar bem atenção. Porque eu não posso usar as minhas palavras do dia a dia, como eu falo com um amigo, enfim, no meu texto, de forma não conectada. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, quando eu escrevo um texto, eu não escrevo um texto para mim, eu escrevo um texto para um leitor e um público diferenciado. Então, eu tenho que usar a gramática na íntegra. Eu tenho que usar a gramática de forma coloquial. Apresente para os colegas o resultado do trabalho de vocês e assistam à apresentação deles. Então, vocês vão, presta atenção, vocês vão ter uma conversa, pode ser com alguém de casa, grava essa conversa, depois vocês vão ouvir, vão ver quais são as palavras que foram repetidas, quais são as palavras, concordâncias, enfim, que não deveriam ser usadas. Vocês vão reproduzir esta fala através de quê? Através da crônica, de forma humorística.
tá? Então, vocês já leram e viram na página 42 e 43 um texto de crônica. Então, releia esse texto e depois vocês reproduzam a fala de vocês produzindo um novo texto, tá? Preste bem atenção. Eu sei que vocês já viram aí um som diferente, né? Foi o meu cachorro que ele... Na hora que eu vou gravar a aula, ele me ajuda. Aí ele chama a atenção, aí atrapalha um pouco. Vamos para a página 52. Presta atenção na página 52. Observe a imagem de um alfinete de segurança aberto e a de um fechado e compare com as descrições encontradas em um dicionário. Então vocês percebem que as palavras que vocês tiverem dúvidas na hora que vocês estiverem escrevendo, gente, vai no dicionário, procura qual o significado daquela palavra, para que a gente possa escrever melhor. O dicionário tem essa função de nos ajudar a usar as palavras corretas, escrever corretamente, enfim, ver quais outros significados têm essas palavras. Bem aqui, ó, alfinete, substantivo masculino, pequena e fina haste de metal, uma das extremidades aguçadas, no caso a ponta, e a outra G, achatada, cabeça, utilizada para prender, fixar ou pregar panos, papéis, etc. Alfinete de segurança. Brás, espécie de alfinete formado de duas partes articuladas e cuja ponta se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique nem se desprenda. Dicionário Aurélio BH Ferreira, Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 6.1.4, editora Curitiba, Positivo 2009. Então, presta bem atenção, quando a gente vai procurar o significado de algumas coisas, de algumas palavras, a gente tem que entender. Se eu estou lendo um texto e eu tenho dúvida de uma das palavras, eu vou lá pesquisar, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber qual é a relação daquela palavra com o contexto da frase, com o contexto do que eu estou lendo. Eu não posso pegar qualquer significado e colocar lá, porque vocês viram aqui dois significados diferentes para a mesma coisa, alfinete. Só que um era o alfinete e o outro alfinete de segurança. Mas os dois são alfinetes. E a descrição, o significado de cada um deles é totalmente diferente. Primeiro, utilizado para prender, fixar ou pregar panos e papéis, e etc. O segundo, que é o de segurança, formado de duas hastes articuladas e cujo ponto se prende em uma cavidade da cabeça, a fim de que não pique nem se desprenda. No primeiro significado, estou falando que ele pode segurar papéis. E no segundo, a gente já está vendo que está falando como ele é, por que tem que ser fechado, para não se furar o dedo, né? Então a gente tem que estar relacionando o significado da palavra ao contexto da escrita. Eu não posso pegar um significado e colocar qualquer outro substantivo, outro adjetivo, porque aí eu posso estar descontextualizando o que eu estou escrevendo. Bom, agora vamos lá. Página 53, 52. Preste bem atenção. Você vai fazer a descrição de um objeto
sem dizer o nome dele. Nessa apresentação, importante é descrever bem o objeto para que todos consigam imaginá-lo e adivinhá-lo. Então, o que acontece? Vocês vão pegar, por exemplo, um celular. Vocês vão descrever o celular de vocês. Vocês podem usar qualquer objeto. Eu estou dando um exemplo. Então, vocês vão descrever o celular de vocês. Só que você não vai dizer que é o celular. Você vai descrever ele, falar dele, tudo. E para que os colegas descubram qual é o objeto que vocês estão falando, vocês estão descrevendo. Do mesmo jeito, vocês vão fazer gravado em áudio e depois escrito. E colocar o áudio junto com a escrita ao mesmo tempo. Não manda um para depois mandar o outro, não. Mandar os dois juntos. Pense em um objeto. Qual é o nome dele? Não precisa dizer para ninguém qual é o nome. Como é a imagem desse objeto? Vai criar uma imagem para esse objeto. Anote o nome do objeto e procure no dicionário o verbete correspondente, o significado correspondente. Tá? Verbete é o significado. Copie a definição em uma folha à parte e guarde. Então, vocês vão ver o meu objeto, qual é o meu verbete e escreve a parte em uma folha para vocês não esquecerem. 3. Como você pode descrever o objeto para que os colegas consigam imaginá-lo? De que forma eu vou descrever o meu celular para que eu não preciso falar que eu estou falando de um celular, mas que na própria fala, na própria descrição da minha fala, os meus colegas possam descobrir que eu estou falando de um celular, eu estou falando de um fogão da minha casa, de uma mesa, de uma cadeira, do meu brinquedo predileto, do meu videogame, enfim. Para selecionar o que descrever, pense nas características do objeto, do que é feito, para que serve, onde é encontrado, é móvel fixo, grande ou pequeno, liso ou áspero. Então, são características que vocês têm que tirar do objeto de vocês. Vocês têm que descrever essas características para que fique entendível tanto o contexto escrito quanto o contexto falado sobre o objeto que vocês estão descrevendo. Anote as palavras e expressões que indiquem com clareza as principais características do objeto: forma, tamanho, cor, material utilizado, etc. Gente, segue esse roteiro. Se seguindo esse roteiro, vocês não erram. Tá? De uma vez, 2, 10, 100, 1000, mas leiam. Primeiro entendam, para depois começar a trabalhar. Na questão 4, no momento da fala, procure usar tom de voz e ritmo adequado para que todos ouçam e entendam o que está sendo dito. Então, na hora que vocês for falar sobre o objeto de vocês, vocês falam em voz alta, ritmo adequado, para que os colegas que estejam ouvindo saibam e descubram qual é de que você está falando. E aí vocês podem, depois de colocar lá, os colegas também, cada um pode estar falando, você está falando disso, fulano está falando, cita o nome do colega, para a gente saber de que fala eles estão se colocando. Depois dos colegas adivinharem o objeto, leia o verbete que você copiou e peça a eles que comparem a definição do dicionário com sua descrição. Então, o que acontece? Vocês, hoje e amanhã, têm essas duas atividades para vocês fazerem. Por enquanto, não coloque o verbete. Só vamos colocar o verbete amanhã, na hora que eu autorizar. Assim, ó, vocês agora podem colocar o verbete. Aí vocês vão colocar o verbete lá no grupo sobre que o verbete é o significado, o que significa o objeto de vocês, tal. Meu objeto é um celular, tal, e qual foi o verbete? Você escreveu lá sobre ele. Aqui vocês têm uma história em quadrinho, e nessa história em quadrinho, na crônica lida,
Você viu como é importante conseguir se comunicar e principalmente fazer se compreender. Leia esta história em quadrinho e observe como o personagem Humberto se expressa. Presta bem atenção. Humberto, falando na mesma linguagem. Preste o primeiro quadrinho. Aqui está Humberto. Ó, ele mostrou uma flor. A menina saiu correndo. Presta atenção. Aqui a menina vem, ele fez de difícil e vai embora. Ali ele para. Aqui a menina viu um coraçãozinho que ele deixou aqui, ó. Aqui de novo. E aqui ele está indo para um lado, ela está indo para o outro. Ela está chorando, né? E ele está meio zangado. E aqui ela com exclamação. O que é que ele está querendo dizer com isso? Novamente, um coraçãozinho. Depois aqui os dois de mão dadas e os coraçãozinhos aqui. Essa ilustração foi feita por Maurício de Souza. Estou usando o almanaque temático 20, Mônica, Amigos Especiais, Barueri, foi onde foi publicado, Panini, Comics, páginas 52 e 53. Então, vocês com base nessa história em quadrinho, vocês vão responder. Nessa história, o que o Humberto quer comunicar? Número 1. 2. Quais são as linguagens que ele usou para comunicar? 3. Em que momento ele foi realmente compreendido? E aqui a gente encerra a nossa atividade aqui na página 53. Prestem bem atenção. Vocês não precisam se desesperar para colocar nada no grupo hoje. Vocês têm hoje o dia todo para fazer. Amanhã de manhã vocês têm. E amanhã, na hora que eu abrir o grupo, às 15 horas, vocês começam a pôr toda atividade da página 51 e depois da página 52, tá? Especificando cada tipo de atividade. Então, não postem hoje, porque não dá tempo de se fazer uma atividade bem feita em tão pouco tempo. Então, vocês têm hoje o dia todo para pesquisar, para analisar, para fazer, para gravar, para reescrever, para depois amanhã a gente estar discutindo e postando. Bom?